Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos eu e a Lalazinha aqui, doida para participar também da live, né, filha? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre pedra na vesícula, né? Que nem eu divulguei ontem, foi uma live decidida assim de última hora. A minha intenção aqui é falar um pouquinho sobre o que é pedra na vesícula, os sintomas, o tratamento. E eu quero que vocês façam perguntas aqui, né, para eu estar respondendo todas as dúvidas de vocês e assim a live ser bastante produtiva. A intenção não é ficar falando muito e sim tirar mais as dúvidas mais frequentes e assim poder estar ajudando todos vocês. Hoje especificamente vai ser sobre esse tema de pedra na vesícula e algumas complicações que isso pode acontecer. E aí mais para frente, nas outras semanas, a gente vai falando sobre refluxo, sobre câncer de estômago, câncer de intestino, enfim, sobre várias coisas, tá? Só esperar um pouquinho que o pessoal já está entrando e aí a gente vai começar tirando algumas dúvidas. Então, se alguém já tem dúvida, ó, pode colocar aí que a gente já vai começar. Boa noite, primo. Olha o Anderson aí, meu primo tá participando. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ingrid. Bastante gente conhecida aqui. Vamos só esperar mais 30 segundos e aí a gente vai começar a estar falando sobre esse tema. O primão já tá aí na área assistindo para aprender um pouquinho mais sobre esse problema de pedra na vesícula. Qualquer outro tema que vocês acharem muito importante eu falar, vocês podem colocar aqui também. E aí a gente vai estar sanando. Então, antes de qualquer coisa, eu vou estar me apresentando, né? Meu nome é João Bergamasco. Eu sou cirurgião geral e cirurgião do aparelho digestivo. Então, hoje eu trabalho basicamente tratando todos os problemas dos órgãos que envolvem a digestão, desde o tubo, que a gente chama de esôfago. A gente trata também problemas do estômago, fígado, vesícula, pâncreas, intestino grosso, intestino delgado, reto. No consultório chega problemas, né, do ânus também, hemorroidas, enfim. Da boca ao ânus a gente pode estar auxiliando no tratamento, tanto de doenças benignas quanto malignas. Ó, a Tatiana já está participando aqui com a gente. Ela também colocou que já teve um probleminha no rim. Então, Tatiana, eu não sou especialista na parte renal. Quem é especialista é o médico chamado de urologista. Mas acontece de chegar ao meu consultório pacientes com outros problemas e a gente acaba descobrindo problema renal também. É bem frequente. Então fique aqui, que aí você também pode estar tirando as suas dúvidas. Então vamos lá, vamos começar. Hoje o tema é falando sobre pedra na vesícula e o alerta que eu quero trazer é que tem sido um problema cada vez maior na nossa população, né? Hoje é o que mais se vê nos prontos-socorros, é o que mais a gente vê no consultório, pessoas com esse problema e sofrendo consequências graves, né? Então, antes de mais nada, o nome técnico é chamado de colelitíase. Então, pedra na vesícula, o nome correto científico é colelitíase. E como que se formam essas pedras? Então a gente tem um órgão chamado de vesícula biliar, é um órgão que fica aqui do lado direito, embaixo da costela a gente tem o fígado e bem embaixo do fígado fica a vesícula. Esse órgão ele parece uma pera, parece uma bolinha, né? Igual uma pera mesmo, um tamanho um pouquinho grande. E aí dentro dessa vesícula fica a bile, que é um líquido esverdeado que auxilia na digestão principalmente das gorduras. Então, quando a gente come alguma fritura, come manteiga, come uma fruta um pouco mais pesada, na hora de iniciar essa digestão, quando o alimento está ali no estômago, indo para o intestino, a nossa vesícula se contrai e joga essa bile lá no intestino para auxiliar nessa emulsificação, nessa digestão das gorduras. E aí tem pessoas, né, que são principalmente mulheres, entre 15 até 45 anos, mas a gente vê também mulheres com 55, 60, 70 anos que desenvolvem as pedras lá dentro da vesícula. Então é mais comum em mulheres nessa faixa etária.
é muito comum em mulheres no período da menstruação e mulheres que ganham muito peso. Então tem pessoas no geral que engordam e emagrecem. E isso facilita o surgimento das chamadas pedras na vesícula. É uma doença mais comum em mulheres, mas também pode surgir em homens na mesma condição, naqueles que ganham muito peso. Eu falo isso em relação ao peso porque os pacientes muito obesos, que inclusive fazem cirurgia bariátrica, eles acabam por desenvolver pedra na vesícula devido a essa perda rápida de peso. E aí, além de tudo isso que eu falei, um dos fatores que facilita o surgimento das pedras dentro da vesícula é o colesterol muito alterado. Então, dentro da vesícula tem um líquido chamado bile, e esse líquido é formado em parte dele pelo colesterol. Então, pessoas que têm um colesterol muito alterado, muito elevado, vão ter uma facilidade de formação desses cálculos. Como descobrir essas pedras na vesícula? Então, normalmente se descobrem de duas formas. Pode ser que do nada você nunca fez exame nenhum, começa a comer alguma coisa diferente, por exemplo, um x-salada, vai numa churrascaria, e aí alguns minutos ou horas após isso, começa uma dor intensa do lado direito, embaixo da costela, começa a ter vontade de vomitar, de enjoo, a dor às vezes vai para a costa, e essa dor não melhora com nada. Começa a tomar dipirona, toma anti-inflamatório, toma alguns remédios e mesmo assim a dor não ameniza. E aí isso faz com que você procure o pronto-socorro. E aí lá no pronto-socorro, quando é examinado, acaba que é solicitado um ultrassom e na hora do ultrassom se identifica que tem essa pedra na vesícula, que a vesícula está inclusive inflamada e aí às vezes tem até que operar de urgência. Então isso acontece com uma certa frequência. Então se você for num pronto-socorro onde tem cirurgião, praticamente 80% dos pacientes internados se deve à presença de pedra na vesícula e vesícula inflamada. A outra situação é a seguinte: não sente nada, as mulheres vão numa consulta de rotina com a ginecologista ou com qualquer médico e lá eles pedem um ultrassom do abdômen total de rotina e pedem o transvaginal. E aí na hora que faz o exame, a médica acaba descobrindo que ali também tem pedra na vesícula. Então são normalmente essas duas formas de descobrir, ou fazendo um exame de rotina, ou sentindo um quadro de dor intensa, procura o pronto-socorro, e aí lá é realizado o ultrassom, já vê que a vesícula está inflamada, e aí às vezes tem que ser operado de urgência, que não é a condição ideal. Então, sabendo desses sintomas, o melhor exame que se realiza para identificar esse problema é o ultrassom de abdômen total. Então aqui vai uma sugestão, se você sente alguma dor do lado direito com uma certa frequência, principalmente após a alimentação, principalmente alimentos gordurosos, você pode estar tendo o risco de ter pedra na vesícula e não saber. Então realizar um ultrassom pode diagnosticar com antecedência antes de acontecer uma crise da vesícula. E aí, doutor, tem tratamento pedra na vesícula? Hoje a gente fala o seguinte: o ideal é a cirurgia. Não tem um remédio específico que vai desfazer essas pedras e resolver o problema de uma vez por todas. Então a cirurgia é o melhor tratamento e o ideal é operar antes de ter uma crise muito intensa, porque a vesícula muito inflamada pode dificultar a cirurgia. E hoje essa cirurgia ela é realizada por vídeo, são furinhos, normalmente opera e aí no outro dia, estando tudo bem, recebe alta para casa. Então é uma cirurgia hoje com uma recuperação muito boa, com menor risco, rapidamente volta às atividades e ao trabalho. O alerta que eu quero fazer é que tem surgido um chá, você bota lá no Google tratamento de pedra na vesícula e muitos pacientes têm feito uma dieta do chá de maçã. Está sendo muito frequente isso, muitas pessoas inclusive me perguntando. Eu não indico a realização desse tratamento, Eu tive 3 pacientes que realizaram essa dieta do chá de maçã, do vinagre de maçã, e que as pedras, ao invés de saírem nas fezes, elas ficaram presas no canal do fígado, e esses pacientes ficaram extremamente amarelados,
né, precisando ser operados de urgência, com um problema muito grave chamado de colangite. Então, as pessoas às vezes querem o caminho mais fácil, tomar um remédio, um chá, e acaba que isso daí pode trazer consequências muito sérias, como aconteceu com essas pacientes, tá bom? Então, se você tem dúvida, ó, pode colocar aqui que a gente vai estar tirando, vai estar sanando. Ó, o Anderson perguntou assim: a retirada da vesícula pode prejudicar outros órgãos? Essa pergunta é muito importante. Normalmente quem desenvolve pedra na vesícula é porque tem uma alimentação totalmente desregrada. Então hoje o que a gente mais vê é pessoas com problemas no estômago, né, desconforto, come um pouquinho, parece que a barriga fica inchada, fica empachado, problemas de refluxo. Junto disso acaba descobrindo a pedra na vesícula, e um outro fator que vem associado é a dificuldade de ir ao banheiro e evacuar. Então são 3 problemas diferentes, um problema do estômago, um problema na vesícula e um problema no intestino, mas que está totalmente relacionado, né? A pessoa com uma alimentação totalmente desorganizada desenvolve uma gastrite, junto aparece a pedra na vesícula, a digestão totalmente desorganizada acaba por facilitar a formação de fezes de qualidade ruim. E aí a pessoa tem realmente dificuldade de ir ao banheiro, tem que fazer esforço para evacuar. E aí traz outra consequência. Essa dificuldade de evacuar, a pessoa pode fazer muito esforço e aí acaba que desenvolve problemas na região do ânus, né? Hemorroidas, enfim, uma série de outros problemas. Então é basicamente isso, né? Vim trazer informações rápidas para vocês. Qualquer dúvida vocês podem estar postando e a gente vai sanando, né, no decorrer dos dias e das semanas, tá bom? Uma excelente noite para todos vocês. Estamos aqui à disposição para tirar todas as dúvidas. Boa noite!